Boa noite, pessoal, tudo bem? Gostaria de me apresentar para vocês antes da gente começar a conversar um pouquinho nessa semana, né, nessas palestras. Eu me chamo Natália, eu sou biomédica. Assim que eu terminei a minha faculdade, eu sempre tive muita vontade de ir para a área da pesquisa, né? Fiz o meu mestrado, aqui em São José do Rio Preto, lá na FAMERP. E aí, conforme eu fiz o mestrado, eu comecei a dar aula. E um dos primeiros cursos que eu comecei a dar aula foi na radiologia. Eu me identifiquei muito com a área da imagem, é uma área que eu gosto bastante. E aí, como eu não podia trabalhar na imagem, né, porque eu não tinha feito os meus estágios, até então nunca tinha me interessado por isso, eu fiz uma pós-graduação, fiz duas, na verdade, fiz uma pós-graduação em imagem, e aí depois eu me especializei em ressonância magnética, e é uma área que eu gosto muito, sou apaixonada em trabalhar com isso. E aí queria dividir um pouquinho com vocês, para gente, para ver se vocês gostam também, se vocês se interessam, né? Para vocês poderem escolher, trilhar um caminho muito legal na biomedicina, que é um curso que tem uma área muito ampla para a gente trabalhar, né? Então, eu queria falar disso com vocês um pouquinho. Preparei uma apresentaçãozinha bem rapidinha, bem simples, só para a gente poder falar sobre isso, né? Eu vou dar mais enfoque hoje na atuação do biomédico na imagem, tá? É, Queria mostrar para vocês, né, ó, a biomedicina, ela tem muitas áreas de atuação, né? Então, a gente pode trabalhar em muitos campos. E aí, aqui, ó, número 10, né, a gente tem a área da imaginologia, que é o assunto abordado que eu escolhi para falar com vocês hoje. Então, o que seria a imaginologia, né? Quando a gente escolhe trabalhar com a imaginologia, a própria palavra já diz, a gente trabalha com a imagem. O que é essa imagem? São os exames que a gente realiza, né, para poder ajudar no diagnóstico de diversas doenças, que são os exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear, radioterapia, e a radiologia médica, que a gente fala que é o raio-x, a mamografia, né, a densitometria. E aí, o que o biomédico não pode fazer na imagem é trabalhar com ultrassom, né? Ultrassom é só médico, então, excluindo o ultrassom, todos os outros exames de imagem o biomédico pode atuar, né? E aí o biomédico, ele não pode interpretar os laudos, ele não pode dar nenhum resultado, né? Isso só é atribuído aos médicos mesmo. Mas aí, quando a gente começa a trabalhar na área, a gente começa a aprender no dia a dia, né? Quem tem determinada patologia, como é que eu enxergo no exame. Então, a gente começa a entender um pouquinho desses exames mesmo. E aí, mesmo que a gente não possa dar laudo, né? Nós somos muito cobrados quanto a isso, porque a gente tem que saber quando um exame ficou bom, quando um exame ficou ruim. Então, a gente precisa saber bastante de anatomia, bastante de patologia, né, para saber diferenciar. Então, os médicos, quando eles confiam na gente para realizar esses exames, né, é, eles acreditam que a gente entenda, né, de anatomia, de patologia, e que a gente saiba interpretar esses exames, mas mesmo assim a gente não pode dar laudo, né, porque a gente não estudou para isso. Mas a gente tem que entender é, algumas diferenças anatômicas, né, de órgãos normais e órgãos com alguma patologia. Então, mesmo que a gente não dê os laudos, a gente acaba entendendo um pouquinho dos exames aí para poder auxiliar os médicos nessa interpretação, nesses resultados, tá? Como que a gente pode se habilitar em imagem, né? Como eu comentei com vocês, enquanto eu estava na faculdade, eu nunca me interessei pela imagem. E aí, como eu não fui habilitada pela faculdade para fazer imagem, eu tive que fazer um curso de pós-graduação. Então, essas são as duas maneiras da gente poder realizar um trabalho na área da imagem, né? Ou a gente tem que ir junto com a faculdade, fazer os estágios em imagem,
ou se a gente não fizer isso, se a gente se interessar depois, né, a gente faz um curso de pós-graduação em imagem. As faculdades, geralmente, né, quem faz a biomedicina, tem que sair habilitado em análises clínicas, né, que é o enfoque principal do curso, e aí a gente pode escolher uma segunda habilitação, uma segunda área de atuação. Então, geralmente dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo durante a faculdade, né? Tem que se dedicar bastante, né? Porque o tempo é bastante solicitado, né? A gente precisa ter o tempo para fazer a faculdade, o tempo para fazer um estágio em análises, que geralmente é obrigatório, e um tempo para fazer uma habilitação extra. Sem contar que muita gente trabalha, né? Entendo, também passei por isso, mas quando a gente quer, quando a gente gosta bastante, a gente sempre consegue. E aí, se vocês não conseguirem fazer isso durante a faculdade, dá para fazer o curso de pós-graduação, né? Ele dura 1 ano e meio, dependendo de algumas faculdades, dá para fazer até em 1 ano. E aí também tem os estágios para a gente poder sair habilitado. E aí a gente consegue a nossa carteirinha para poder trabalhar na área da imagem, né? Não sei se vocês conhecem, eu trabalho aqui em Rio Preto, numa clínica que se chama Ultra X. E aí na Ultra X a gente realiza todos os exames de imagem, né? Então, se um dia vocês precisarem, estou à disposição aqui para poder atender vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho um pouquinho rapidinho sobre cada tipo de exame. Vou começar pela tomografia computadorizada, que é o exame que está sendo mais solicitado ultimamente, né? Por quê? A gente está vivendo essa pandemia, e aí, além dos exames sorológicos para ver imunoglobulinas, IgG, IgM, exame de sangue, a gente pode diagnosticar o COVID, né? Com o exame de tomografia computadorizada. O que é esse exame? Ele utiliza radiação, né? Radiação ionizante. E aí, no caso do COVID, eu vou dar o exemplo do COVID, que é o que a gente está vivendo nesses dias. O médico solicita uma tomografia do tórax, e aí a gente vai analisar esse tórax, né? Então, por isso que eu falo para vocês que a gente tem que saber como é um órgão normal e como é um órgão alterado, né? Tem que saber bastante de anatomia e de patologia. Nesse caso aqui, eu coloquei para vocês órgãos alterados, que são de pacientes positivos para COVID, né? O que acontece? A gente observa aqui um pulmão, né? O tórax, ó, então o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E aí, aqui branquinho, ó, a gente observa que tem alguma alteração, tá normal, né? O normal é ficar tudo pretinho. A gente fala em escalas de cinza, né? Então, o cinza mais escurinho seria o ar. Se a gente não tem nada no pulmão, tem que ficar tudo pretinho. Quando tem esse aspecto branco, que é o que a gente chama no COVID de vidro fosco, vocês devem ter ouvido falar bastante, né? Eu tenho uma alteração, e aí, se a pessoa tiver, junto com os sintomas clínicos, né, essa alteração pulmonar, a gente pode fechar um diagnóstico para ela como COVID positivo, né? Então, a gente tem utilizado bastante a tomografia para isso. Um outro exame que também é muito solicitado é a ressonância magnética. Dentre os exames de imagem, todos eles utilizam radiação ionizante, menos a ressonância magnética, né? A ressonância magnética é o único exame, então, que não utiliza radiação. Não sei se vocês já realizaram algum exame de ressonância, que a gente faz aqui. A gente coloca bobinas na área de interesse, então, por exemplo, aqui provavelmente esse paciente estava fazendo um abdômen, né? Se eu for fazer da cabeça, eu ponho uma bobina na cabeça. Se eu for fazer do joelho, ponho uma bobina no joelho. E aí a gente usa ondas eletromagnéticas, né? Então, a ressonância é um exame um pouquinho mais complexo de se entender, né? Ele trabalha com íons de hidrogênio. E aí, onde tem essas bobinas, né? Os íons de hidrogênio, eles têm mais destaque, né? Eles têm mais afinidade. E aí, eles conseguem fazer uma imagem do nosso corpo através disso, sem utilizar a radiação ionizante, tá? A ressonância é o exame mais completo, né? A gente consegue ver tudo que a gente quer pela ressonância magnética. Porém, né, o valor, o custo dela é muito alto. Então, o que os médicos costumam
solicitar? Primeiro, pede um raio-x, né, que é um exame mais baratinho. Se eu não conseguir, né, o raio-x é limitado, a gente vê mais osso. Então, se eu não for esse o meu problema, eles pedem uma tomografia, né? E aí, em muitos casos, a tomografia não resolve. Tem que ser a ressonância magnética, que ela consegue enxergar perfeitamente músculo, articulação. Quando a gente tem algum tumor, dá para ver certinho na ressonância, tá? Então, ele é um exame um pouquinho mais, digamos assim, sofisticado, mas em contrapartida, ele também é mais caro, tá? A medicina nuclear. A medicina nuclear é um exame que ele é mais específico para tumor, né? Então, o que ele faz? Ele faz tanto uma tomografia convencional quanto um PET-CT. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é esse PET-CT? Eles injetam no paciente um radiofármaco e aí esse radiofármaco ele vai agir nas áreas onde tiver alteração celular, né? Então, por exemplo, se a gente fosse analisar esse crânio, que é um corte de um crânio, né? Se a gente for analisar esse crânio, a gente observa algumas áreas mais vermelhinhas. Essas áreas mais vermelhinhas é onde o radiofármaco teve mais afinidade. Quando ele tem afinidade, significa que eu tenho célula alterada. Então, se eu estiver analisando um tumor, por exemplo, eu sei exatamente as áreas do cérebro que tem esse tumor, que tem essa alteração, porque o radiofármaco teve mais afinidade nesses locais, tá? Tô falando bem por cima, tá, gente? Se a gente for estudar cada um desses exames a fundo, vocês vão ver que tem muita coisa. Eu quero só dar uma pincelada com vocês. E se vocês se interessarem, eu acho que realmente vale a pena estudar a imagem, que é uma área muito bonita, tá? E aí aqui eu coloquei alguns exames mais convencionais, né? Que é o raio-x, todo mundo já deve ter feito um raio-x. A mamografia, né? A mamografia ela é indicada para pacientes acima de 40 anos, ou se você já tem um histórico familiar, né? Então, muita gente ainda faz só o ultrassom, né? Quando não tem a necessidade. E aí, acima dos 40, começa a fazer a mamografia, que também é um exame que utiliza radiação ionizante, né? E aí dá para detectar se tiver algum nódulo, se tiver algum tumor. A gente consegue ver na mamografia. E um último exame que eu coloquei aqui para vocês é a densitometria óssea. A densitometria óssea é um exame realizado para detectar a densidade do osso, né? Então, é muito utilizado em pessoas mais idosas, né? Para ver osteoporose, para ver fratura, né? Então, a gente sempre faz mais assim, da coluna e da cabeça do fêmur, que são lugares onde a gente tem mais desgaste ósseo, né? E aí a gente consegue ver a porcentagem desse desgaste para poder fazer um tratamento, tá? Então é mais utilizado para pessoas mais idosas mesmo. Bom, citei a maioria das áreas aqui que a gente pode trabalhar, tá? Como eu falei, a gente só não pode na área do ultrassom e a gente não pode dar laudo, né? Mas se vocês observarem, quando a gente começa a trabalhar com isso no nosso dia a dia, a gente consegue identificar as alterações. Então, a gente vai detectando cada uma das alterações, cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Eu sou suspeita para falar, eu adoro meu trabalho, eu sou muito feliz trabalhando com a imagem, eu me descobri na imagem, né? Nunca imaginei que eu ia gostar disso, mas se vocês gostaram, ou se vocês têm algum interesse, eu acho que vale a pena. É uma área muito bonita e muito gratificante, tá? Para finalizar, eu gostaria de agradecer o convite do Luiz por poder participar, mostrar para vocês um pouquinho sobre a imagem. Agradecer também o convite da Unijales. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou passar o meu e-mail. Pode me mandar mensagem, pode tirar dúvida, tá? Se quiserem, quando vierem para Rio Preto fazer um exame, vai lá na Ultra X, faz comigo. Eu mostro para vocês como é que funciona, tá bom? Obrigada, viu, gente? Até mais, espero que vocês tenham gostado.